ouro. Elemento número 79 na tabela periódica, metal pesado, forjado de forma explosiva em supernovas, usualmente um pó não muito resistente, mas que se unido com um pouco de outros metais, dá vida a um metal reluzente, dúctil, extremamente maleável, que fascina e adoece a mente humana por milênios. Em especial nas sociedades andinas, onde não se desenvolveram noções monetárias como no Velho Mundo, o ouro era valorizado por sua simbologia e lugar cultural naquelas sociedades, estando presente de diversas formas. Oi, eu sou o Fish, Física e História, trazendo mais uma pedrada de vídeo aqui para vocês, e dessa vez a gente vai explorar um pouco da cultura que cerca o ouro das sociedades andinas, antes mesmo até dos Incas, né, mas pegando eles também. Aqui eu quero deixar claro que nós vamos explorar, além da questão cultural do ouro nos Andes, a gente vai também ver um pouco de sua extração e refinamento, e finalmente com um foco principal nos objetos presentes nos museus que eu pude visitar lá no Peru, sendo eles principalmente o Museu Pré-Colombino de Cusco e o Museu Larco de Lima. Então, sem mais nem menos, bora seguir! As sociedades andinas já trabalham com ouro desde 1800 a.C., com grandes desenvolvimentos acontecendo em especial na costa norte do Peru em torno dos anos 200 e 600 d.C. Segundo Luisa Vetter e Paloma Carcedo, a maior parte da extração de ouro aqui era provavelmente de aluvião, mas os povos americanos não eram estranhos à mineração propriamente, tendo também minas onde mineradores iam para extrair o metal. O ouro já era praticamente pronto para o trabalho, onde os ourives usufruíam de martelos de mão e pequenos moldes. Para utilizá-lo, os ourives andinos souberam criar diferentes ligas metálicas, tanto binárias como terciárias e quaternárias. Dentre elas, a tumbaga era bastante comum, sendo uma liga de ouro e cobre, mas existiam também outras, como o Colquecori, uma liga de ouro e prata, a Lhaxa, uma liga de ouro, cobre e chumbo, e finalmente o Champi, uma liga de ouro, cobre e estanho. Eles utilizavam de diferentes técnicas de fundição, uma delas, como demonstrado no Museu Regional de Cusco, eram esses fornos altos feitos de argila, as chamadas huayras ou huayratinas, mas que aparentemente seriam mais utilizadas para prata, enquanto o ouro poderia ser fundido em fornos menos elaborados, usufruindo de técnicas de vazamento com os moldes citados, laminação, repoussé, douramento e soldagem mecânica. Todas essas técnicas e práticas eram postas à prova na produção de diferentes utensílios, desde peças de uso doméstico e ornamentos pessoais, a objetos ritualísticos e utensílios de guerra. Mas quando se trata de objetos de ouro, se ganhava uma conotação e valorização a mais. Novamente, isso não era por um valor monetário, já que, como vimos no vídeo dos Incas, as sociedades andinas não tiveram dinheiro, mantendo suas relações sociais de formas distintas que vocês podem ver lá no vídeo. Mas, para o que nos interessa aqui, o valor que se dava ao ouro era cultural, já que na cosmovisão andina, por conta do metal ser altamente inerte quanto a reações químicas e seu brilho reluzente, os habitantes dos Andes antigos enxergavam no ouro a incorruptibilidade e virilidade, com o metal por sua cor dourada e reluzente sendo associado ao deus Inti, o deus Sol. Por essa associação, o ouro era então a parte masculina, formando um par dual com a prata, associada à lua, e a sua ligação com o divino fazia do metal não só precioso pela associação, mas por ser visto como um link entre o Kaipacha, o mundo terreno, e o Hananpacha, o mundo superior, onde viviam os astros e as forças da natureza, os deuses. Por essa forte ligação e simbologia, o ouro era tão cobiçado e largamente utilizado pelas elites andinas de diferentes culturas, estes que viriam então a controlar a produção metalúrgica nos Andes com essa valorização ao ouro, também refletida nas oferendas a essas grandes lideranças, além de objetos ornamentais que demonstravam o status dos indivíduos. Vejamos mais de perto esses conceitos refletidos nos objetos dos museus. O ouro utilizado em objetos como copos, tigelas e vasos era mais destinado para fins religiosos e ritualísticos, como muito bem demonstrado nos objetos da cultura Timo. Os Timo eram um estado imperial, centralizado, similar aos Incas, aqui tendo um Timo Capac, ao invés de um Sapa Inca no comando, mantendo relações de reciprocidade com seus dominados, mas com estilos culturais distintos, com sua arquitetura largamente de barro e, claro, com seu grande manuseio do ouro em suas peças cerimoniais, como vistas aqui nesse set de copos de ouro e prata.
Conhecidos como Querus, esses copos tinham justamente funções cerimoniais, em que eram depositados nas tumbas de figuras importantes, como uma forma de propiciar a fertilidade agrícola e assegurar a continuidade da vida. Eles eram servidos ao morto como uma espécie de brinde entre os vivos e os ancestrais do Kupacha. Similarmente, temos essa tigela cerimonial, com detalhes finamente desenhados de rostos humanos, animais de conchas espôndilos, demonstrando as técnicas avançadas e refinadas dos ourives Timo, além do seu fascínio e ligação com o mar, elemento muito presente na sua cosmovisão cultural e em seu mito de fundação, inclusive. Temos também essas coroinhas em miniatura de origem Timo. Objetos em miniatura eram utilizados para criar cenários relacionados aos grandes feitos de um personagem sendo enterrado. Dentro dessa prática de oferendas em miniatura, os símbolos escalonados e de meia-lua dessas coroas afirmavam a identidade do indivíduo morto, seu caráter hierárquico e propiciavam sua transformação de humano vivo para um ancestral, o Kupacha. Mas, além dos Timo, outros povos anteriores do norte tinham grande tradição ouriveira, como os Lambayeque, que plenamente demonstraram esses feitos com esses vasos cerimoniais aqui, feitos na forma de rostos, de uma divindade com dentes de felino e olhos alados. Mas como a gente viu, o ouro estava presente também em ornamentos utilizados pelas elites das sociedades andinas, já desde muito antes dos Timo e Lambayeque, como muito bem representada nessas coroas e ornamentos de cabeça da cultura Vicus, datadas de 1250 a.C. a 1 d.C. Esses adornos especificamente se destacam na representação de aves ou elementos em forma de penas que podiam indicar que os governantes ou sacerdotes que os utilizavam se transformavam em homens-ave, adquirindo uma outra natureza sagrada, com algumas dessas peças sendo confeccionadas também para acompanhar os personagens mortos. É desde essas épocas mais remotas que líderes religiosos e políticos das sociedades andinas começaram a adornar seus corpos, e especialmente a cabeça e pescoço, com uma variedade enorme de ornamentos, como podemos ver em narigueiras, coroas, braceletes e, claro, brincos, como esses brincos Motika, datados entre os anos 1 e 800 d.C. Os Motika, sendo uma cultura quase que diretamente antecessora aos Timo, eram dentre os mais hábeis na criação deste tipo de ornamento no mundo andino, produzindo peças complexas e sofisticadas com variados desenhos de flores, círculos concêntricos em espiral, aves, além de cenas de combate cerimonial típico dos Motika. A complexidade presente nos brincos Motika atesta para a participação das elites em redes de intercâmbio em larga distância por conta da diversidade de materiais, sem ser o ouro, presentes nesses ornamentos. Eles eram um dos símbolos mais significativos de status e poder no mundo andino, inclusive, e isso fica tão marcante que transcende os Motika e mesmo os Timo, porque quando os Incas chegaram ao norte do Peru, a historiadora Maria Swarovski defende que só foi após as conquistas dos Timo e os povos ao redor que os Incas ganhariam seu esplendor, tanto difundido pelos espanhóis, já que a pilhagem dos objetos de ouro, além das alocações bitmap para ourives vindos de lá, transformaria os Incas num império de ouro, como nenhum outro nos antes. E o que é engraçado, ou melhor, trágico, já que nos museus que eu fui não tinham objetos de ouro Inca, talvez justamente pela pilhagem espanhola posterior. Uma imagem que fica, no entanto, e que eu não comentei no vídeo sobre os Incas, é a utilização forte dos brincos por parte das elites Incas, que ostentavam grandes brincos de ouro e prata, usando com tanta frequência que, quando se depararam com os espanhóis, eles os apelidaram de orellones, devido ao tamanho de suas orelhas, que ficavam engrandecidas pelo peso e tamanho dos adornos e o uso constante desses adornos. Mas para finalizar com chave de ouro, sem sombra de dúvida, uma das peças mais impactantes está presente no Museu Larco, sendo um set completo de ouro Timo. Aparentemente, seria uma vestimenta ornamental funerária de um grande senhor Timo, enterrado em Chan Chan, se tratando de uma veste que expressava o máximo do poder governante, além de sua ligação com o sol. Isso fica evidente pelos detalhes das peças, com a coroa e peitoral contendo traços de penas, simbolizando as aves, seres de forte ligação com Hanampacha, e que poderiam facilmente
facilmente chegar ao sol. Nos brincos, nota-se representações do grande senhor Timo, com as ombreiras dotadas de desenhos de cabeças decapitadas pelo líder, e finalmente o peitoral contendo figuras míticas de características de felinos e toucas de meia-lua, uma peça única, que segundo a descrição lá do museu, seria realmente o único set completo que se tem notícia, ao menos até quando eu fui lá, né? Tá bom, eu acho que por aqui a gente chega ao fim desse vídeo. Um pequeno vislumbre acerca do ouro, sua utilização e significado nas sociedades andinas, sob o olhar principalmente das lindas peças presentes nos museus pré-colombino e Larco, que eu recomendo muito, caso vocês tenham a chance de ir visitar. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo e compartilhar essas ricas informações, além de, claro, se inscrever no canal, porque para não perder mais pérolas como essas aqui, né? E até porque mais vídeos como esse estão por vir. Mas é isso. Tchau, tchau.